Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20, versículo de número 22. Se possível, desliga esse ventilador aqui, por favor. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Diz assim: e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. E você diz glória a Deus por esta palavra. Amém? Meus irmãos, antes de qualquer coisa, a gente precisa entender que o Espírito Santo, ele não é uma presença. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Diga comigo, o Espírito Santo, ele não é uma presença. Diga, ele é uma pessoa. E por que ele é uma pessoa? Porque ele tem sentimentos. Se não, Efésios capítulo 4, versículo de número 30 e versículo de número 31, não diria: não entristeçais o Espírito Santo. Então você o sufoca quando faz as suas próprias vontades. No Impacta Jovem nós tivemos aqui um tema, um subtema dentro deste tema, que no mês de outubro estamos pautando todos os nossos cultos, que é despertando a sede pelo Espírito Santo, mas o subtema foi guiados pelo Espírito. Porque desde o presente momento em que cremos com o coração e confessamos com a nossa boca, ali começa uma luta, uma militância entre a nossa carne e o nosso espírito. Enquanto a carne, ela nos convida para a concupiscência da carne, para a concupiscência dos olhos e para a soberba da vida. E o que é a concupiscência, senão o desejo descontrolado? Então, como controlamos esses desejos? Através da oração, através da consagração, que é nada mais nada menos do que reservar um tempo para Deus. Então é quando eu reservo um tempo para Deus, que eu deixo de ter a carne como meu guia e tenho como guia o Espírito Santo. É como se eu estivesse em uma cidade de turismo, e quando eu chego nessa cidade eu não conheço absolutamente nenhum lugar daquela cidade. E todas as vezes que uma pessoa sai a turismo para conhecer um país, para conhecer um estado, até mesmo dentro do próprio Brasil, já tem um guia turístico específico daquela empresa para orientar aquela pessoa que não conhece aquela região para os pontos turísticos da cidade. Se você não tiver um guia, você fica perdido naquela cidade. Você pode até tentar, porque existe um ditado que diz que quem tem boca vai à China, mas você vai ser muito mais difícil sem o guia. Mas com o guia, ele vai lhe orientar, ele vai lhe direcionar, ele vai lhe mostrar os locais, você não vai se perder. Ele vai mostrar para você aonde descansar, ele vai mostrar para você aonde se alimentar. A mesma coisa é o Espírito Santo. Se nós não tivermos nessa jornada cristã o guia chamado Espírito Santo, a gente se perde na caminhada cristã, porque teremos como guia a nossa carne, a natureza de Adão, que vai nos conduzir para o pecado, aonde o nosso presbítero Lenigel falou aqui na semana passada com muita propriedade, dizendo que pecado é errar o alvo. Quando não temos como guia o Espírito Santo, erramos o alvo. Então precisamos entender que quando nós desrespeitamos a presença desta pessoa que habita dentro de nós, nós o entristecemos. Ele não é uma presença, ele é uma pessoa. Que bom que no momento mais difícil da nossa vida, todos foram embora de repente. Às vezes Deus permite ainda ficar algumas pessoas, a depender da situação, porque cada caso é um caso, cada cabeça é um mundo, cada situação é uma situação. Existem situações onde Deus ainda permite ficar do seu lado alguém físico para te ajudar, e a gente chama de sirineu. Às vezes Deus permite ainda, com a sua graça, com a sua misericórdia, que alguém fique ao nosso lado. Mas quando não tem ninguém, na verdade não tem ninguém, sempre tem alguém conosco, e
este alguém é uma pessoa chamada Espírito Santo de Deus. Será que com muito carinho você poderia olhar para o irmão que está do seu lado, porque a repetição é dinâmica e didática? Diga assim para ele ou para ela: você nunca esteve sozinho. O Espírito Santo sempre esteve com você. Se você crê nisso, dê a melhor glória que você tiver nessa noite. Você nunca está só. A palavra Espírito Santo é uma palavra que vem do grego Paracletos. Se você puder anotar, isso é importante. A palavra Espírito Santo, aonde tem aí em João capítulo de número 20, versículo de número 22, aonde tem a palavra Espírito Santo, grifa esta palavra e coloca a palavra em grego Paracletos. E a palavra Paracletos, ela tem alguns significados, sinônimos, que são intercessor. A palavra Paracletos significa intercessor. A palavra Paracletos tem como significado também um nome que é muito comum, que a gente se utiliza muito, que é a palavra Consolador. Você vai anotando todos esses significados. A palavra Paracletos também significa advogado e também significa ajudador. A primeira aparição desta pessoa, Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, a primeira aparição desta pessoa é em Gênesis, um livro bem difícil de achar. Gênesis capítulo de número 1, se você quiser e puder abrir a sua Bíblia, em Gênesis capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1, olha o que a Bíblia diz. A primeira aparição desta pessoa nas Escrituras: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Perceba que aqui são duas pessoas diferentes, porque no capítulo 1 evidencia a palavra Deus. No princípio criou Deus, mas no versículo de número 2 o texto especifica, porque a Bíblia ela nunca se contradiz, a Bíblia se explica, a Bíblia se autoexplica. Então o versículo 2 vai mostrar que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu queria que você prestasse bastante atenção aqui nesse texto, porque existem alguns detalhes importantes aqui dentro desse versículo 2. Lê de novo comigo o versículo 2. Olha como está escrito: e a terra era sem forma e vazia. Repita comigo: sem forma e vazia. Tudo que é sem forma e vazio, o texto destaca o que é sem forma e vazio na continuação desse versículo, e ele vai dizer: e havia trevas sobre a face do abismo. Então o que é sem forma e vazio? O abismo. O abismo é sem forma e vazio. Só que no meio daquilo que era sem forma, no meio daquilo que era vazio, no meio daquilo que era abismo, o que é isso? Se você juntar aquilo que é sem forma, se você juntar aquilo que é vazio, e se você juntar com a palavra abismo, o resultado disso é caos. O resultado disso é tormenta. Só que eu aprendo com as Escrituras Sagradas, aqui dentro deste texto, que aonde existia caos, aonde existia tormenta, aonde existia bagunça, o Espírito Santo estava se movendo. Cuidado para você não dizer que o que eu vou falar aqui agora é heresia, mas o Espírito Santo não está apenas, minha diaconisa Iracema, aonde está tudo organizado. A gente tem um costume de dizer, minha pastora Kelly, meu presbítero Lenigel, a gente tem um costume de dizer: o Espírito Santo só habita onde é limpo, o Espírito Santo só habita aonde é organizado. Mas a minha Bíblia me mostra diferente. Ele habita aonde ele quiser habitar, inclusive nos locais mais bagunçados, porque no capítulo 1 eu vejo a operacionalização do Espírito Santo no meio da tormenta, no meio do caos. Então quanto mais bagunçado o ambiente estiver, mais necessidade este ambiente tem da presença da pessoa do Espírito Santo.
Não, irmão, a minha casa está uma bagunça. É lá que ele quer entrar. Porque se já tivesse tudo organizado, você não precisaria dele. Tem alguém aqui que concorda com isso? Diga glória a Deus. Então, se já tivesse tudo organizado na sua vida, para que você precisaria do Espírito Santo? O Espírito Santo não habita em ambientes apenas organizados. Ele também precisa estar em ambientes bagunçados, porque ele tira a mesa do quarto, ele tira a cama da cozinha, ele organiza a casa, porque ele opera no meio da bagunça. Ele não é bagunceiro, diaconisa Valda, mas ele organiza a bagunça. Oh glória, ele sabe trabalhar com vassoura, ele sabe trabalhar com pá, ele sabe trabalhar com ciscador, presbítero Cleito. Eu estou dizendo aqui, meu presbítero, que a gente tem um costume de dizer que o Espírito Santo só habita em ambientes organizados, mas o Espírito Santo habita na bagunça também. Porque se tudo estiver limpo e tudo estiver organizado, não precisa dele. Tem que estar bagunçado para ele poder operar. Tem que estar bagunçado para ele poder agir. Não, irmão, mas eu estou limpinho, eu estou perfeitinho. Por fora você é lindo, por fora você é perfumado, oh glória. Mas por dentro tu ainda é uma carne podre que precisa ser tratada, que precisa ser apurada, que precisa ser filtrada, que precisa ser peneirada. E é dentro deste caos do teu coração que o Espírito Santo quer organizar a bagunça. Levante a sua mão direita e diga assim: Espírito Santo. Não, ele está aqui, ele é uma pessoa. Diga: Espírito Santo, fique à vontade na bagunça da minha vida. Diga: organiza, coloca em ordem. Diga: coloque no lugar o que está fora do lugar. Espírito Santo opera no meio do caos. A palavra abismo aqui, no capítulo de número 1, grifa essa palavra e coloca o significado. Tem alguns significados. A palavra abismo em Gênesis capítulo 1, versículo 2, significa profundezas. A palavra abismo, se possível desligar, capítulo 1, versículo de número 2, a palavra abismo significa profundezas. A palavra abismo aqui refere-se a águas caóticas da criação. A palavra abismo significa também lugar de profundidade escura. Eu vou repetir isso aqui para você anotar. A palavra abismo significa aqui profundezas, refere-se a águas caóticas da criação, refere-se a lugar de profundidade escura. Só que existe algo interessante aqui, meus irmãos, porque onde tem a palavra se movia, essa expressão, pastora Kelly, se mover, meu presbítero Cleito, é literalmente isso, se mover. Mas não é apenas isso. Essa palavra se mover tem outro significado. A palavra se movia aqui no versículo de número 2, se movia no que era sem forma, no que era vazio, no abismo. Essa palavra se movia significa também observar com intenção de fazer alguma coisa. Oh glória. Halabacante orebe camarrácia. Essa palavra se movia, obreiro Uriel, ela significa observar com intenção de fazer algo. Então, por que o Espírito Santo se move sobre o caos? Primeiro, porque ele quer estar em movimento. Ele gosta de estar em movimento. Segundo, ele está se movendo porque ele está observando com a intenção de fazer
algo. Oh, glória. Quando o Espírito Santo chega na bagunça da nossa vida, ele começa se movendo no ambiente bagunçado. E ele começa se movendo, só para você entender, ele entra pela porta da frente, ele passa no terraço, ele está se movendo. Quando você entra dentro da sua casa, você não fica parado, você entra pelo portão, daqui a pouco você passa no terraço, você está se movendo. E quando você é dono da casa, você já sai observando se as coisas estão tudo no lugar, sim ou não? Deixa eu ver aqui se alguém não entrou na minha casa, deixa eu ver aqui se alguém não mexeu nas minhas coisas. A mesma coisa é o Espírito Santo. Quando o valente habitava lá, o valente deixou tudo bagunçado, mas agora, como é o mais valente que está chegando, ele está dizendo: agora a casa não é mais do valente, agora a casa é minha. Então, como eu estou chegando na minha casa e eu estou vendo que essa casa está bagunçada, eu vou observar com intenção de fazer alguma coisa. E quando ele entra com a intenção de organizar. Oh, glórias. Deixa eu ver como é que está esse terraço aqui. Oh, glória, as cadeiras estão fora do lugar. Deixa eu ver como é que está essa sala. Está faltando alguma coisa aqui. Deixa eu passar nesse quarto. Oh, glória, eu estou vendo que esse casal já não dorme mais na mesma cama. Oh, glória, um dormindo num quarto e outro dormindo no outro. Eu não sei porque o Espírito Santo está tomando essa direção, mas ele está dizendo: eu vou colocar as coisas no devido lugar, porque eu estou em movimentação. Eu estou observando com a intenção de fazer alguma coisa, e a coisa que eu quero fazer é organizar. Perceba que antes do Espírito Santo, diga assim comigo: antes do Espírito Santo, diga era sem forma, diga era vazio e diga era abismo. Mas e depois do Espírito Santo? A Bíblia diz: e disse Deus que haja luz. Eu queria que você prestasse bastante atenção no que eu vou dizer aqui. As três pessoas da Trindade estão aqui: Deus Pai, Deus Criador, no versículo de número 1, Deus Espírito Santo, Deus Consolador, no versículo de número 2, e Deus Filho, no versículo 3. Aonde? Agora a gente vai para João, capítulo 1. Olha o que João diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então aonde é que está Cristo? No capítulo 1, na palavra que está saindo da boca de Deus, porque João não está dizendo que Cristo está no começo em forma de pessoa. Ele é uma pessoa, mas aqui ele não está na manifestação de pessoa, ele está na manifestação do verbo. E o que é um verbo? Uma palavra na língua portuguesa que traz à existência as outras palavras que nós conhecemos. Sem o verbo não existem substantivos, sem o verbo não existem adjetivos, sem o verbo não existem advérbios. Esta palavra haja no hebraico significa bara, e bara é trazer à existência aquilo que não existe. Perceba, antes da movimentação do Espírito Santo era sem forma, era vazio e era abismo. Mas depois que Deus começa a falar, depois que Cristo começa se materializando em forma de verbo, e depois que o Espírito Santo começa a trabalhar no ambiente, as coisas que não existiam passaram a existir. Eu não estou entendendo, eu quero entender. Aonde existe tristeza, assim te diz o Senhor, que haja alegria. Aonde existe a fraqueza, assim te diz o Senhor, que haja força. Aonde existe a vontade de parar, assim te diz o Senhor, receba a vontade para continuar. Ele está trazendo a existência. Esse é o Espírito Santo. Ele organiza coisas.
Ele opera no meio da bagunça. Ele opera no meio do caos. Entenda, ele não é bagunceiro. Ele vai para a bagunça para organizar. Esse é o Espírito Santo. A palavra Espírito Santo, como já foi muito bem mencionado aqui, ela é Paracletos, e essa palavra ela aparece 5 vezes no Novo Testamento. Essa palavra Paracletos, ela aparece em João capítulo 14, versículo 16. Ela aparece em João capítulo 14, a gente vai ver cada versículo desse. Em João capítulo 14, versículo 26. Ela aparece em João capítulo 15, versículo 26. Ela aparece em João capítulo 16, versículo 7. E aparece na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1. A diferença entre estas, que aparece no Evangelho de João, e desta expressão Paracleto, que aparece na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1, a diferença é que, nesses 4 primeiros versículos que eu mencionei, no Evangelho de João, aqui, o Consolador é o Espírito Santo. Mas em 1 João capítulo 2, versículo 1, aqui é a pessoa de Cristo. Porém, ambos não se confrontam, ambos não se batem, eles operam juntos, eles estão juntos, eles estão em sincronia, e ambos têm a função de interceder e consolar. Mas não é sobre isso que nós iremos falar. A gente vai falar sobre as 7 funções do Espírito Santo. A primeira função, e a mais conhecida dentre os irmãos, é a função consolar. Esta função consolar está em João capítulo de número 14, acompanha comigo. João capítulo 14, versículo de número 26. A primeira função do Espírito Santo: consolar. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Anote isso aí, irmão. Aproveita a oportunidade para tu anotar, para tu destrinchar, referenciar todos os versículos que estão sendo falados aqui. Você que está em casa também, se quiser também ir anotando. Vamos estudar a mensagem da palavra de Deus. Estamos aqui para isso, aprender uns com os outros. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Aqui está todo mundo um para aprender com o outro. 7 funções. Primeira função, consolar. Capítulo 14, versículo 26. Olha o que a Bíblia diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, ele especifica que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então esta é a primeira função do Espírito Santo: consolar. Às vezes você de repente já deve ter passado por uma situação como essa. Você estava vivendo uma opressão terrível na sua vida. É importante salientar que existe diferença entre possessão e opressão. Possessão é dentro, opressão é fora. São coisas que acontecem do lado de fora, que te atingem dentro. E possessão são coisas que acontecem aqui dentro, que lhe atrapalha em coisas do lado de fora. Então, quem nunca passou por uma opressão na sua vida e achava que tinha amigos? Rapaz, fulano é meu amigo, eu posso contar com ele para tudo, ele disse que está comigo, pode dar o sangue na canela. Irmão, eu já ouvi muito isso em muitos lugares. É melhor que você nunca diga isso. Por favor, irmãos, é melhor que você nunca diga isso. Diga que ama alguém através de atitudes. É melhor do que você dizer que ama com palavras. Porque amar com palavras qualquer um ama, mas amar com atos são para poucos.
Não é interessante você chegar para alguém e fazer promessas e dizer: o sangue pode dar na canela. Eu estou aqui, são os primeiros que vão embora. É melhor você mostrar os fatos. Foi uma das primeiras coisas que eu falei, ainda muito inexperiente, assim que eu entrei aqui no Efraim há 3 anos e meio atrás. Lembro como se fosse hoje, numa quinta-feira, essa igreja estava lotada. Ou era uma quinta ou era uma sexta noite. Só sei que estava lotado de gente. E aí nesse mesmo dia entrou um pastor aqui e eu estava lá atrás. Esse pastor estava pregando e eu estava lá atrás. E os irmãos dizendo: evangelista, vai lá para frente, vai lá para frente. Eu: não, aqui tá bom. Porque eu estava passando por uma situação muito difícil na minha vida. E a última coisa que eu queria era me expor. Era estar publicamente diante da igreja ou pregando, fazendo qualquer coisa. Só que ia ficar na minha, porque não estava fácil. Mas o Espírito Santo nunca me deixou sozinho. E assim que esse pastor terminou de pregar, esse pastor disse assim, o pastor Danilo disse assim: esse pastor está declarando fazer parte aqui da igreja. Eu disse: apoio, hoje eu vou entrar também. Já estava com vontade de entrar, pô, eu vou entrar hoje também. Aí eu entrei. Eu disse: pastor e pastora, eu quero, na época missionária, eu disse: pastor, missionária, eu queria conversar em particular com vocês. E aí fui lá para trás. E assim eu disse ao pastor: pastor, eu não sou daquele tipo de pessoa que chega dizendo que vai trabalhar muito, que vai fazer isso e que vai fazer aquilo. Eu prefiro não lhe fazer promessas. Eu prefiro lhe mostrar os fatos. Deixe que o tempo vai mostrar quem eu sou e quem eu não sou. Porque dizer que faz e que não faz, qualquer um pode dizer. O negócio é fazer. Então, eu fiquei sozinho em uma situação na minha vida. E de repente você já deve ter ficado sozinho em alguma situação da sua vida. A situação era tão difícil, já falei isso no programa SOS Efraim, que para os meus pais não terem ciência do quanto doía dentro de mim, eu dentro do meu quarto peguei o travesseiro e comprimi o travesseiro no meu rosto e comecei a gritar para que os meus pais não escutassem eu gritando dentro do quarto, porque eu estava muito mal e não queria que os meus pais ficassem mal, me vendo mal. Mas todas as vezes que eu chorava, todas as vezes que eu gritava, todas as vezes que eu botava para fora, eu sentia uma mão, oh glória, indo lá no profundo do meu coração. Doía na hora, era difícil na hora, mas depois do choro, presbítero Lenigel, depois do choro, meu presbítero Cleito, aquela mão arrancava aquela angústia e eu ficava tão bem. Aí vem aquele texto que fala nas escrituras que é como uma mãe que está prestes a dar à luz. À medida em que o milagre está prestes a nascer, as dores vão aumentando. Aí já não se chama mais de dor, é contração. Mas depois que esta mãe, ela dá luz ao milagre, que ela dá luz à criança, ela já não se lembra mais da dor que sentia, porque ela sente o prazer de ter colocado uma criança no mundo. A mesma coisa vai ser você. O consolo do Espírito Santo vai te sustentar no meio desse processo. O consolo do Espírito Santo vai te sustentar no meio desse deserto. E na hora que você gerar o milagre, ele vai ser o primeiro a estar com você e te lembrar: estive contigo na dor, agora estou contigo na cura. Estive contigo no processo, agora estou contigo no propósito. Ele nos consola, irmão. Já tem experiências de pessoas, irmão Adilson, que, irmão, olha, crente é doido mesmo. De botar uma cadeira assim, botar uma cadeira assim, falta um parafuso às vezes no crente, sabe? É porque a gente não é daqui, a gente é de lá. Aí coloca uma cadeira assim do lado. Eu já fiz isso também, a gente é louco, né? Meu presbítero Cleito. Aí a gente bota uma cadeira assim do lado e diz: Jesus, senta aqui. O negócio está difícil. Espírito Santo, vem aqui. E tem relatos de pessoas que falam que sente o lado do sofá assim, ó, o peso do lado. Sabe quem é? É o Espírito Santo. Ele chega na hora certa. Ele nem se atrasa e nem se adianta. No momento mais difícil da sua vida, na fase mais escura da sua vida, Ele estava com você.
Eu não sei como é que ainda tem crente que ouve uma palavra como essa e ainda fica assim, ó. Ele está aqui, ele não é uma presença, ele é uma pessoa. A segunda função do Espírito Santo: ensinar. Capítulo 16, versículo 13. João capítulo 16, versículo 13. Segunda função do Espírito Santo: ensinar. Olha o que a Bíblia diz. João capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Segunda função do Espírito: ensinar. 1 João capítulo 2, versículo de número 27. Você está no Evangelho de João. Agora você vai para a primeira epístola de João, capítulo 2, versículo de número 27. Segunda função do Espírito Santo: ensinar. Olha o que a Bíblia diz. Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Olha o que a Bíblia diz. Versículo de número 27. E a unção que vós recebestes dele, de quem? Do Espírito Santo, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. O que é que esse texto está querendo dizer? Que a gente não precisa de professor? Não, não é isso. Porque senão a Bíblia não falaria em Efésios capítulo 4, versículo 11, que ele mesmo deu uns para apóstolos, evangelistas, pastores e mestres. Isso tudo para o aperfeiçoamento dos santos, obra do ministério e edificação do corpo. Então existe o ministério dos mestres para ensinar a igreja, mas o Espírito Santo também é um professor. Existem pessoas que, quando estavam na época da escola, gostavam do professor A, mas não gostavam do professor B, porque o professor A era legal e o professor B era chato. O professor A tinha dinâmica na sala e o professor B era ignorante. Tinha que aprender do jeito que ele queria, e às vezes ele falava, você não entendia nada. Às vezes você olhava para ele e dizia assim: rapaz, como foi que esse cabo se formou para professor? E não sabe ensinar nada, acha que está ensinando tudo, mas não está ensinando nada. A gente vê isso aqui na terra, mas o Espírito Santo é um professor que você nunca se cansa dele. Ele ensina na segunda e você diz: vem Espírito Santo, fica aqui mais um pouquinho para me ensinar. Aí ele vem na terça, ele vem na quarta, ele vem na quinta, ele vem na sexta, e você não se cansa de ouvir ele falar. Sabe quando tu abre as escrituras, mesmo sem ter muito estudo, mesmo sem saber muita coisa, aí tu olha assim e diz: Espírito Santo, me mostra Espírito Santo. Eu não tenho teologia não, Espírito Santo, mas eu tenho o Senhor, e ter o Senhor é melhor do que ter teologia, é melhor do que ter estudo. Me mostra. Aí ele diz: olha, vai assim, faz assim, escreve assim. Olha, vê aquele texto lá, conecta com esse texto aqui. É o Espírito Santo, ele é professor. Ele nos ensina, ele nos orienta dentro da palavra da verdade. E não apenas isso, mas ele nos ensina em situações, em circunstâncias, em adversidades da nossa vida. Ele nos ensina. Quem nunca passou por uma situação difícil e aprendeu alguma coisa com aquilo? Sabe quem te conduziu para aquela situação? O Espírito Santo. Ele te ensinou lá. Não, isso não é bíblico não. Mateus capítulo 4. E Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Nem Jesus foi poupado do ensinamento do Espírito Santo no deserto.
Ele nos conduz a ambientes de aprendizado. A terceira função do Espírito Santo: lembrar. Também em João capítulo 14, volta lá em João capítulo 14, versículo de número 26, o mesmo texto que a gente leu anteriormente. Aqui nesse texto do capítulo 14, a gente tem 3 funções nele, inclusive esta segunda que a gente acabou de mencionar, porque o capítulo 14, versículo 26 vai dizer assim na parte B: e vos ensinará todas as coisas. Então aqui mais um texto que comprova que ele ensina. Só que ele lembra, olha o versículo 26: vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele nos lembra de promessas antigas. Ele nos lembra de palavras proféticas antigas. Tem coisa que Deus falou com você faz anos, aí quando se cumpre, aí quando você não lembra, Ele usa alguém para te lembrar. Tu lembra daquele dia, aquela profecia, aquela promessa, aquele voto? Ele nos lembra. Você pode até se esquecer, mas na hora certa Ele vem e diz: foi eu que falei, foi eu que disse, foi eu que prometi, eu estava contigo no dia do teu juramento, eu assinei e disse que te lembraria quando se cumprisse este negócio. Ele nos lembra. A quarta função do Espírito Santo, João capítulo 16, versículo 8. A quarta função é convencer. Convencer. Capítulo 16, versículo 8, diz assim, ó: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Isso aqui é interessante, porque convencer não é pregar. Às vezes, pastora Kelly, a gente, pregadores, a gente quer assumir o papel do Espírito Santo. A gente quer convencer. Aí a gente prega e no final da pregação a gente faz o convite. A gente chama de apelo. Tem alguém aqui que ainda não é cristão? Eu! Hoje é o dia? Não, hoje não. Aí às vezes o Espírito Santo não disse nada. Aí a pessoa: é hoje, rapaz. Ainda tem audácia de dizer: o Espírito Santo me disse que é hoje. Se tu não vier hoje, tu vai descer a sepultura. Agora calma aí, irmão. Existem casos e casos. Acontece, mas não é a regra. Não existe arrependimento sem pregação. Mas o arrependimento vem através da pregação, sim, mas é a junção da sua pregação com o convencer do Espírito Santo, e o resultado disso é arrependimento. Você prega, mas você não convence as pessoas. Esse não é o seu papel. Você acha que criando um cenário, criando uma coisa, e às vezes você já pregou a palavra. A palavra é o suficiente. Não precisa ficar criando coisas. Aí tem alguns pregadores que apelam para a revelação. Deus está me mostrando que tu está passando uma situação terrível. Sabe? Eu não estou dizendo que sempre não é o Espírito Santo, mas é necessário que tenhamos cuidado para que isso não aconteça sempre, porque existem casos de pessoas que ficam constrangidas. Então tenha muito cuidado. É por isso que é necessário você ter o discernimento de espírito. Quem é que está me usando? É o meu próprio ego? É o Espírito Santo? Porque, irmão, tem uma coisa que eu aprendi há um tempo atrás, e eu levo isso pro resto da minha vida. Tenha muito cuidado, porque quando você está com isso aqui na mão, 3 pessoas podem falar. O Espírito Santo pode falar, as suas emoções podem falar, e o diabo pode falar. Tenha muito cuidado. Então é necessário termos o discernimento. Eu preguei a palavra. Se o Espírito Santo está me incomodando, entenda, para eu insistir naquela pessoa, amém. Mas não é sempre que isso acontece. Não é uma regra. A regra é pregar. Perguntou, quer hoje? Quero. Ela quer. Já teve situações aqui, não é assim, pastora Kelly?
que nem fez o apelo. A pessoa disse: eu quero entregar minha vida para Jesus. Veio aqui para frente chorando. Já teve situações que a gente esqueceu de perguntar. Terminou o culto, chegou aqui na frente: olha, não fizeram o apelo não, mas eu quero entregar minha vida para Jesus. Entenda, quando uma pessoa quer, ela quer. Quando ela não quer, ela não quer. Só quem convence é o Espírito Santo. Pare de querer assumir esse papel. É por isso que Jesus vai falar, e aqui eu já estou encerrando. É por isso que Jesus vai falar o seguinte: que nós iríamos colher aonde outros plantaram. Porque tem gente que acha que é assim: eu vou pregar hoje, vou plantar a semente da palavra hoje e vou colher hoje. Não necessariamente aquela pessoa aceitou naquele dia porque você pregou também, mas muitos vieram antes de você pregando para ela. Aquele não foi o único culto que ela veio. Aquela não foi aquela, você não foi a primeira pessoa a evangelizar aquela pessoa. E hoje o acesso à mensagem da palavra de Deus é muito mais fácil. Hoje em dia a pessoa vai ali no celular, porque irmão, aqui não tem só o que não presta não, viu? Aqui tem o que presta também. E aí a pessoa vai lá no YouTube e pesquisa assim: mensagem da palavra de Deus. E ali ela escuta o Espírito Santo falando com ela. Porque muitas vezes eu já fui edificado através de pregações aqui no YouTube. Coloquei lá precisando de uma palavra, escutei uma oração, uma ministração, um culto. Então aquela pessoa já vinha sendo arada. Porque tem terra que é mais difícil de trabalhar. Então vem o primeiro pregador, prega, a terra está sendo arada. Vem o segundo pregador, prega, a terra está sendo arada. Aí vem o terceiro pregador, planta a semente, mas a semente ainda não brotou. Aí vem o quarto pregador, prega, a semente germina e aquela pessoa diz: eu quero entregar a minha vida para Jesus. Então Jesus falou sobre isso: nós colheremos aonde outros plantaram, mas a glória não é de quem planta e muito menos de quem colhe, mas de Cristo que dá o crescimento. É Ele que tratou naquele coração. Já estamos encerrando. A quinta função do Espírito: habitar. 1 Coríntios capítulo 3 versículo 16. Já estamos encerrando. 1 Coríntios capítulo 3 versículo 16. Olha o que a Bíblia diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então a quinta função do Espírito Santo é habitar. Você não é hotelaria que o Espírito Santo entra e depois sai. Você é casa. Você é a habitação do Espírito Santo. No Antigo Testamento, em Gênesis capítulo 6, versículo 3, o Espírito Santo entrava e saía, não era permanente. Tem gente que acredita que Sansão era forte toda hora. Não, quando o Espírito Santo tomava ele ficava forte. A porção descia sobre ele. Não era sempre que Davi estava cheio do Espírito Santo, mas quando ele começava a tocar, o Espírito Santo vinha sobre ele, e o espírito imundo que estava sobre a vida de Saul batia em retirada. Gênesis capítulo 6 versículo 3 fala: o meu espírito não habitará para sempre no homem. Isso na antiga aliança. Mas na nova aliança, João capítulo 3 versículo 34 vai dizer que o Espírito Santo não é dado por medida. Então no antigo era dado porcionado, mas no Novo Testamento, agora nesse tempo presente que a gente está vivendo, na nova aliança, o Espírito Santo ele nos foi dado sem medida. Aí a questão que não quer calar é a seguinte: se aqueles homens com medida fizeram grandes coisas, imagina o que nós, cheios do Espírito Santo, não podemos fazer sem medida. É porque, irmão, a gente vem para um culto como esse e a gente fica, sabe, às vezes meio que perdido. Parece que a gente vem para a igreja às vezes porque não tem nada melhor para fazer. Mas se você vem com a certeza de que
quem mora dentro de você. Você nunca vem para um culto e sai do mesmo jeito deste culto, porque você sabe que você vem para entregar. É por isso que nós estamos nesse mês de outubro despertando a sede para você aprender a chegar em todos os cultos, independente se é culto de ensinamento, se é culto de propósito, se é sábado profético, se é culto de celebração, independente do culto que for. Se o Espírito Santo está lá, eu vou entregar o meu melhor para o Espírito Santo. Sexta função: interceder. Essa daqui também é muito conhecida. Romanos capítulo 8, texto muito conhecido também, versículo de número 26. Romanos 8, 26, que diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Como assim? Às vezes a gente acha que a gente sabe orar já, né? Às vezes até os mais experientes: eu já sei orar. Mas às vezes você está orando e você não está dizendo nada. E às vezes você não está dizendo nada e você está orando, porque Ele sonda a intenção do teu coração. Às vezes você diz assim: Jesus, olha, eu queria dizer assim, eu queria fazer assim, eu queria pegar, eu queria fazer desse jeito. Aí depois que você fala tudo isso na oração, parece que você nem estava com raiva mais. Por quê? O Espírito Santo vai traduzindo tudo aquilo que você falou. Olha, pai, ela está dizendo que quer fazer assim, que quer fazer assado, que quer pegar, que quer tirar satisfação, mas não é isso que ela quer não, Jesus. Contempla o coração da tua filha, arranca isso que não te pertence, ajuda ela, dá domínio próprio a ela, para ela não fazer o que a natureza de Adão está pedindo. Aí Ele coloca em você o amor, a compaixão, a longanimidade, a benignidade, a temperança, a mansidão, os frutos do Espírito. Você vai sendo tratado. A última função: fortalecer. Atos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Glória a Deus. E aqui a gente encerra. Atos, capítulo 1, versículo de número 8. Diz assim: mas recebereis a virtude. Essa palavra virtude aqui, em outras traduções, significa força, poder. Mas recebereis a virtude, a força, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, o Espírito Santo nos fortalece. Efésios capítulo 6, versículo 13, se não me falha a memória, diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Então, essas são as 7 funções do Espírito Santo. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais da palavra de Deus. Quando a gente estuda a palavra de Deus, não é que a gente vai parar de errar, mas a gente passa a errar menos, porque quando a gente conhece a verdade nos liberta. Amém?